Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinhe, eu sou cientista político e estamos no dia 2 de julho de 2017. Eu tenho que tratar com vocês de uma questão que o pessoal está bastante preocupado nas redes sociais, apesar que ainda vai demorar bastante para isso. Mas as pessoas estão querendo saber e fazem muita questão de saber, porque curiosamente está saindo bastante nas redes sociais pesquisas de opinião eleitoral. Não é ano eleitoral. Gente, se toquem, não é ano eleitoral. Tá? O ano que vem é o ano de eleição. Este ano não tem eleição. Então, e até, olha, só para constar para vocês, é ilegal fazer campanha antecipada. É ilegal. É contra a lei eleitoral fazer campanha antecipada. Isso, inclusive, faz com que seja impugnada uma candidatura. Uma candidatura pode ser impugnada por se fazer campanha antecipada. Tu se declarar candidato não autorizado a fazer campanha antes do tempo permitido para a campanha pode ser motivo para impugnação de campanha. E é um ato ilegal. Tá? Se for entendido que o que está sendo feito em alguma campanha com algum candidato, né, que o cara não pode nem se declarar pré-candidato à situação, promovendo uma campanha antecipada. Se fizer isso, ele pode ser simplesmente impugnado, né, ser declarada a situação como uma pré-campanha. Então a situação, por exemplo, de algumas pessoas que estão se projetando na mídia, né, e que aparentemente são defensores da lei, pode não estar sendo verdade. No momento que agirem de forma contrária aos interesses da lei, eles estão corrompendo a lei. Estão rompendo com a lei, rompendo com as normas e com as regras. E isso não é bom sinal, né, gente? Vamos combinar. Isso não é legal. Além disso, essas pessoas que estão agora na mídia, elas ganham um alto índice de rejeição antecipada. Porque o que acontece? Vocês criam expectativas positivas em alguns aspectos, mas na grande maioria, que não é um ano eleitoral, cria exatamente o contrário, a expectativa negativa. E aí tu cria, na verdade, um índice de rejeição. Aquilo que seria para conhecer a pessoa acaba se tornando algo para desqualificar a pessoa. Ah, Antônio, mas algumas pessoas estão crescendo muito, tá? Estão crescendo muito agora. Alguns projetos estão crescendo muito, como é o caso dos intervencionistas, da monarquia e do Jair Bolsonaro, dando nome aos bois, né? Todas essas situações. Ótimo. Estão crescendo. E estão crescendo na rejeição também. Todos os três estão crescendo em rejeição. Esses projetos acabam tem um limite de crescimento e param ali. E o que acontece é que no período eleitoral, aquilo que eles deveriam crescer já cresceram. Não vão muito além disso. Podem ir um pouquinho além, pouquinha coisa, mas não suportam o segundo turno. Nenhum desses projetos suportaria um segundo turno. Perderiam no segundo turno porque criaram, além do seu ponto de aprovação, o alto índice de rejeição. A todos aqueles que não foram apoiadores se tornam altamente... eles se tornam rejeitados por aqueles. É essa a situação. E como os opositores dele sabem disso, têm consciência disso,
porque são macacos velhos de eleições passadas. Eles sabem, inclusive os marqueteiros, como eu, cientista político, que sei, que esse tipo de coisa acaba favorecendo as suas eleições. A tendência é, quanto menor o índice de rejeição de um candidato, mais chance ele tem de crescimento num segundo turno potencial. Então, por isso, eu já vinha falando isso em vídeos anteriores, que candidatos que não estão aparecendo agora vão ter mais chance de se projetar no segundo turno. Vocês veem por acaso a Marina Silva, que é o plano B do PT. A rede é um plano B do PT, eu já venho dizendo isso há bastante tempo. Vocês têm visto ela por acaso na mídia, na televisão, em rádio, em jornal, alguma coisa, ela falando alguma coisa, escrevendo alguma coisa? Não. Ela está quietinha no cantinho dela. Por quê? Porque ela é o plano B real. Agora o Lula, tu vê toda hora na mídia, né? Assim, por quê? Porque ele sabe que ele vai perder. O que ele quer é ser candidato para ter foro privilegiado e ficar seguro durante um tempo. Aí se entra a Marina Silva, deixa o dito pelo não dito, faz de conta que a gente não sabe de nada, né? Deixa assim. Aí é o mesmo projeto, a mesma linha de raciocínio. Se entrar o Ciro Gomes, a mesma coisa. E o Ciro Gomes também saiu da mídia agora. Ele fez um monte de presepada, mas se deu uma afastada. Eles querem dividir para conquistar. Chegar no segundo turno, eles vão estar unidos, seja lá contra quem for. Junto com o PT. O PT vai apoiar um ou outro. Se um deles passar, ele apoia. É assim que funciona. É esse o sistema que vai ser feito. E vai haver algum candidato de direita? Provavelmente vai. Provavelmente vai. Só que esse candidato não está na mídia agora porque é contra lei ser candidato neste momento, ou pré-candidato neste momento. Tem que passar por prévias partidárias para depois ser candidato. E ser pré-candidato agora é rejeição natural para as eleições de 2018. Então, mesmo que a gente diga assim, olha, tem o problema das urnas eletrônicas, tem o problema do Gilmar Mendes, tem uma série de problemas daqui até lá que a gente vai ter que bater e combater, né? Uma luta que talvez seja até necessário a gente solicitar a queda de Gilmar Mendes, porque a gente não confia nele. Eu, pelo menos, não confio, não sei quanto a vocês, mas eu não confio, né? E seria extremamente prudente para o povo brasileiro a gente não ter Gilmar Mendes como o presidente do TSE, uma vez que ele está comprometido com interesses de aparelhamento ideológico e talvez até grupos de interesses, né, de aparelhamento pior que ideológico. E a gente está percebendo a situação, está clara, está muito clara, está explícita até, né? Então eu sou contrário à permanência de Gilmar Mendes no cargo de presidente do TSE. Né? Eu acho que ele deveria pegar a toguinha dele e aposentar, né? E se não fizer isso de forma voluntária, talvez por interesse dos próprios colegas, o que seria a primeira vez que aconteceria isso no STF. A aposentadoria compulsória é uma opção. Não havendo aposentadoria compulsória, né, por doença ou por qualquer outro motivo que seja, o ideal seria que ele realmente fosse cassado dos seus direitos de ministro, né, da Justiça, porque ele não representa os interesses do povo brasileiro, mas não representa mesmo, né? Bom, diante disso, a gente provavelmente vai tomar alguma providência, os movimentos vão se organizar a respeito disso, mas explica-se o fato de que aparece Lula na frente, depois Jair Bolsonaro, depois Marina Silva. Por que Marina Silva? A Marina Silva foi o terceiro lugar do último pleito. Se Aécio Neves está cotado com questão de corrupção, natural que Marina Silva, por ter aparecido nas últimas eleições, apareça também nessas pesquisas. Ela é conhecida, tá?
ele é a alternativa que poderia ter sido a alternativa a Aécio Neves, então é natural que ela surja. Jair Bolsonaro está sendo apontado pelas pesquisas porque as redes sociais lembram muito dele, então é natural que surja ele, né? E Luiz Inácio Lula da Silva, quem é visto é lembrado, mesmo de forma pejorativa, né? Quem é visto é lembrado, então ele é lembrado, ele é citado nas pesquisas eleitorais, exatamente porque ele é lembrado questão da Operação Lava Jato. É o único candidato que já foi presidente da República, né, 2 vezes, e por isso é natural que ele tenha já a tendência, exatamente, mesmo sendo questão de estar sendo investigado, ser réu da Lava Jato, isso aquilo, né, aquelas pessoas que estão voltadas mais à esquerda vão preferir necessariamente Luiz Inácio Lula da Silva. Claro que aqueles que acharem que ele tem algum envolvimento, alguma coisa, vão dizer que vão querer a Marina Silva. Então, na verdade, soma-se os votos de Marina Silva aos de Lula no segundo turno, ou de Lula a Marina Silva no segundo turno. É natural, tá? E do outro lado, só Jair Bolsonaro e talvez, né, o João Dória, né, que aparece em algumas pesquisas também, somando no segundo turno com os de Jair Bolsonaro, ou Jair Bolsonaro com João Dória no segundo turno. Isso que poderia acontecer, na teoria. Só que, prestem atenção, os votos somados de Lula e Marina Silva contra os de Jair Bolsonaro e João Dória, neste momento, daria vitória ou de Marina Silva ou Luiz Inácio Lula da Silva, que é o projeto do PT. Então faria o PT ganhar. Eu fiz na última campanha, eu fiz um seguinte comentário, né, que nem aqui no Rio Grande do Sul, né, que nem a Luciana Genro, nem o Raul Ponte, que estavam disparados na frente. A Luciana Genro que ela foi candidata à presidência da República, ela estava com 60 e poucos % de aprovação, a questão de 1 mês antes de começar as eleições, pelo menos 1 mês antes. Alguns meses antes ela já estava despontando na frente, mas há 1 mês antes ela estava com mais de 60% de aprovação. É praticamente impossível retirar ela do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ela iria ganhar. Ela iria ganhar no primeiro turno. Não teria condição não era nem se precisava fazer campanha eleitoral, porque Luciana Genro já ia ganhar. O segundo mais votado seria o Raul Ponte. Os outros estavam todos com votos inexpressivos lá. E eu olhei, a primeira coisa que eu olhei no jornal, quando saiu essa pesquisa, foi o índice de rejeição de Luciana Genro e de Raul Ponte. E eu disse, os dois não chegam nem sequer no segundo turno. Nem sequer no segundo turno. Estou falando da Prefeitura de Porto Alegre, não era governo do estado, Prefeitura de Porto Alegre. A última eleição agora. E aí eu disse assim, olha, nem sequer para o segundo turno eles vão chegar. E não chegaram. Nenhum dos dois chegou para o segundo turno. Foi o Sebastião Melo, que era vice-prefeito de Porto Alegre, e o nosso atual prefeito, né, que é o Nelson Marquesan Júnior. Chegaram para o segundo turno. E o Nelson Marquesan Júnior ainda, eu disse que ele ia passar para o segundo turno, só que ele surpreendeu até a mim quando ele passou à frente, já na passagem de segundo turno, ele já estava na frente do Sebastião Melo. Aí não tinha mais como não dizer que ele, a partir daquele momento, que ele iria ganhar no segundo turno, porque ficou claro a intenção de tirar a prefeitura do PMDB e passar para um outro partido que não fosse dar continuidade à dobradinha PDT-PMDB, que vinha fazendo já 3 administrações, seria a 4ª administração consecutiva, e eles pegaram e disseram, não vai rolar,
né, a quarta administração deles. Então, a primeira administração do PSDB, depois de 4 administrações do PT, 3 dobradinhas entre o PMDB e o PDT, aí acabou a farra nesse aspecto, né, de continuidade nesse aspecto, aqui em Porto Alegre. Então, isso foi o que aconteceu aqui em Porto Alegre. Do mesmo modo, eu estou dando a sugestão, estou dando a explicação para vocês, dizendo que a tendência do cenário é, se houver uma eleição do PT, da Rede Sustentabilidade, da Marina Silva, do Lula e do Bolsonaro e do João Dória, como está sendo configurado hoje, nenhum desses chegaria provavelmente a um segundo turno, com exceção talvez do Dória pelo baixo índice de rejeição que ele tem. Então ele teria chance de crescer. João Dória seria talvez o único destes que talvez chegasse no segundo turno e com chance real de ganhar. Só que eu acredito que Dória não vai ser candidato nesta eleição. Eu acredito que ele vai concluir o seu mandato de prefeito e num segundo mandato de prefeito ele largue pela metade e saia candidato a ou governador do estado ou candidato à presidência da República. Muito provavelmente a governo do estado. Ele ainda é jovem e ainda tem tempo político para poder explorar essas questões. Eu acredito que a tendência maior para o governo do estado, apesar dos altos índices de aprovação de João Dória, eu acredito que a tendência mais é ele manter um mandato de prefeito, depois sair candidato a governador, para só depois, em final de carreira, ser candidato à presidência da República. Eu acho que ele está numa ascensão muito positiva, proativa, e ele é uma das esperanças do PSDB no futuro. Então, não é o João Dória, eu acho que é um investimento futuro do PSDB. Eu não acredito que ele seja candidato, que queime filme direto agora, né, para a presidência da República, saindo de prefeito à presidência da República. Não acredito nisso, nessa situação. Se for, é um tiro no escuro e pode prejudicar a imagem do João Dória para uma futura candidatura a governo do estado nas próximas eleições, ou até mesmo para a reeleição dele a prefeito de São Paulo. Pode acontecer deles queimarem um cartucho, né? E é um risco muito grande nesse aspecto. Diante disso, eu acho que ele não vai ser candidato à presidência da República agora. É uma suposição que eu estou tendo nesse sentido. O Jair Bolsonaro, ele entra como vice muito bem. Eu já disse, ele pode entrar muito bem como candidato a Senado, ele pode entrar muito bem como vice, ele daria suporte a uma candidatura nesse aspecto. E fortaleceria uma candidatura à presidência da República neste aspecto. Mas ele sair candidato a presidente da República de forma direta, tá? Ele está colocando a sua imagem em risco. E uma prova de que Jair Bolsonaro pode estar se iludindo com o processo é a última eleição a prefeito que aconteceu. Ele lançou vários pré-candidatos e eu, inclusive, ajudei campanhas aqui de 2 ou 3 candidatos dele, indicados por ele. E o que aconteceu? Ele não conseguiu transferir voto para esses candidatos. Esses candidatos tiveram a transferência da rejeição de Jair Bolsonaro, mas não tiveram a transferência da aprovação de Jair Bolsonaro. Então os candidatos de um partido que fosse o partido dele, que fizessem campanha para ele, alguma coisa desse sentido, teriam a sua rejeição e não teriam necessariamente a sua aprovação, seu índice de aprovação. Ele consegue transferir rejeição, mas ele não está conseguindo transferir aprovação. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque ele não consegue aumentar o seu partido e a força interna do seu partido pela sua postura. Isso é bem complicado.
Isso é algo que atrapalha, inclusive. Agora, ele sendo candidato a Senado ou sendo candidato a vice em alguma chapa, pode conseguir, de repente, transferir alguns apoios e de repente, minimizar a sua rejeição. Minimizar a sua rejeição. Então, é uma tendência que ele agregue mais se ele for um pouco mais humilde nessa situação. Estou dando um conselho, não precisa seguir. Eu não estou ganhando um centavo para dar esse conselho. Tá? Isso aí é porque eu quero resolver os problemas do meu país. Eu quero ajudar na melhor forma possível. Acho que a candidatura de Jair Bolsonaro hoje agrega mais para a esquerda do que para a direita. Por quê? Porque ele, num segundo turno, ele facilmente seria derrotado. Ele é um candidato que, se tu bater, ele reage. E isso é muito perigoso, isso favorece a esquerda. Todo candidato que tu bater e ele reage exatamente do jeito que tu precisa, isso acaba promovendo mais a esquerda do que a direita, porque ele vai acabar criando índice de rejeição contra ele. É um Trump da vida. Vocês estão vendo o efeito Trump lá nos Estados Unidos, né? Digamos que ele assumisse o poder e ficar praticamente igual ao Trump em matéria de governabilidade, ia ficar apanhando a torto direito todo o governo. A gente já está cansado disso agora com esses governos do PT e do PMDB que agora sucedeu o PT, né? Que a gente estava batendo o tempo todo e a gente está cansado disso. A gente precisa de um pouco de paz, um pouco de calma, um pouco de estabilidade, um pouco de administração, de gestão, né? Então é importante a gente ter uma pessoa estável, um governo estável, né? Seja ele dos militares ou através de um governo de estado de exceção, seja ele através de alguém da direita que assuma através de forma legítima e legal. A gente precisa de estabilidade nas próximas gestões, nas próximas administrações, após 2018, né? Ou se acontecer de repente um reconhecimento por parte das entidades que eu venho citando nos meus textos dos vídeos anteriores, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da União, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Magistrados do Brasil, Associação dos Juízes Federais, se essas entidades se unissem e clamassem através de invocação popular, de clamor popular, por um estado de exceção por tempo indeterminado, para retirar essa diafamenoscracia e transformá-la numa democracia de fato e de direito, porque as três instituições, executivo, legislativo e judiciário, estão comprometidas, corrompidas na sua essência de poder, né? Elas não representam os interesses do povo brasileiro, o judiciário, o executivo, o legislativo, né? Que são forças de governo. E aí as forças de Estado assumiriam, né, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, para fazer a gestão e a moral e a ética transformar a moral e a ética do povo brasileiro numa administração de um projeto de nação, não de governo, né? Então, para fazer esse equilíbrio de forças e resgatar a democracia nacional. Para isso, para combater a corrupção, para combater o crime organizado, as facções criminosas, as organizações criminosas, né? Então, para isso seria interessante que houvesse essa situação. Não havendo essa possibilidade, né? Não sendo possível essa possibilidade, por que acontece? Se vocês chamarem o artigo 142, quem tem a prerrogativa para chamar o artigo 142 é a hierarquia democrática hoje na Constituição, é a hierarquia da presidência da República. Então é o presidente, depois o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e a presidente do STF. Todos esses poderes são poderes de governo. E os militares hoje são segundo escalão. Então a forma de se chamar os militares, exceto isso, seria o estado de exceção. O estado de exceção convocado, né, por entidades de combate, de estado de combate à corrupção. Aí, declarando um estado não democrático, né, corrompido, as forças de estado, declarando que houve corrupção de estado, né, por parte das entidades de governo,
tornando elas desqualificadas da sua essência de poder, transformariam o nosso Estado num estado de exceção, por um período indeterminado para correção do Estado. Ponto. Isso é uma sugestão que eu dou. Não havendo essa possibilidade, a gente tem que pelo menos retirar do poder uma pessoa que está ocupando um cargo que coloca em risco esse processo de resgate democrático a partir de 2018, que é o Gilmar Mendes. No mínimo, na pior das hipóteses, ele tem que sair do poder para a gente poder confiar na questão da oxigenação do poder, que aí vai acontecer em 2018. E neste caso, votar em alguém de direita que vai surgir ainda, que vai surgir num processo legal e democrático, né, para que haja essa votação. Havendo essa votação, sendo o voto ainda em lista aberta, não em lista fechada, né, a gente pode conseguir, porque o voto em lista fechada ele compromete as eleições nacionais, né? Então, se a gente tiver ainda a lista aberta, tiver o processo democrático para poder votar, a gente pode então eleger um representante mais à direita. Esse representante mais à direita vai ter direito a eleger 4 novos ministros do STF, e com isso vai ampliar o combate à corrupção, que a gente quer exatamente isso, ou seja, vai transformar o nosso judiciário num judiciário mais probo, mais correto, mais ético, mais moral, né? Então mais moral e mais ético, né? Então esse é o princípio, essa é a ideia. Daqui a alguns anos a gente conseguir ter organização de um país, daqui umas duas ou três eleições, se nós formos oxigenando, tirando todos que estão lá, que não deixar essas pessoas ficarem viciadas em poder, oxigenar o poder, votar sempre em gente que não está no poder, oxigenar o poder a todo momento. Se nós pudermos fazer isso, se nós dermos votos válidos, conscientes, e retirar aquelas pessoas que estão lá, e oxigenando, colocando outras pessoas no lugar delas, a gente vai mexer com o poder do Brasil e com isso transformar o nosso país num país de fato democrata, né? As duas formas são essas: ou de uma forma imediata através de um estado de exceção, né, com tempo determinado, que aí esse estado de exceção, as forças de estado vão tomar providência de agir em nome da nação, né, para a defesa da democracia nacional, e aí vai ser obrigada a transformar o país numa democracia por imposição. Imposição, mas mesmo assim democrática. Por quê? Porque são forças de Estado defendendo as estruturas de Estado em favor da nação contra a corrupção que foi instaurada. Tá? Isso deixando bem claro, isso é previsto como um remédio de democracia em qualquer lugar do mundo, a qualquer tempo da história da humanidade, para resgatar a democracia e se combater a corrupção num processo onde há dano à democracia, há necessidade de um remédio democrático, que são as forças de Estado suprimindo as forças de governo para a manutenção do benefício da nação, do povo. É o que acontece. Quando não está em benefício de uma ideologia ou de outra, quando não há processo ideológico por trás disso, mas um processo de resgate da democracia, há sim democracia no processo. Aí não está defendendo A, não está defendendo B. Nos dois casos hoje, A e B estão corrompidos, então há possibilidade sim de uma defesa da nação e um resgate da democracia pelo Estado contra os governos, independente de quais governos sejam esses, quais ideologias sejam estas, para deixar isso muito claro. Neste caso, essa situação pode acontecer. E no caso da eleição,
também pode acontecer. Então em 2018 pode acontecer, mas é muito claro isso também. Para que tenha credibilidade em 2018, é necessário que o processo eleitoral tenha credibilidade. E hoje não há credibilidade no processo eleitoral brasileiro, por conta do senhor Gilmar Mendes, que perdeu a credibilidade no momento que deixou de votar a questão da chapa Dilma Temer. Perdeu a credibilidade total com o povo brasileiro. O povo brasileiro hoje não confia nas urnas eletrônicas e não confia no presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E isso é muito claro. O alto índice de rejeição do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que é considerado uma pessoa sem credibilidade alguma no povo brasileiro. Ele não se importa com o povo e mais, o povo não se importa com ele. O povo não se importa com Gilmar Mendes. Ao ponto que se Gilmar Mendes fosse deposto e preso hoje, teria muita gente no país aplaudindo essa situação. Se ele fosse identificado como um corrupto e fosse preso hoje, este ministro teria o aplauso de todo o povo brasileiro, com exceções, é claro. Mas a grande maioria aplaudiria a sua prisão, senhor Gilmar Mendes, diante da sua postura como ministro do Brasil. Esta é a realidade, né? Essa é a realidade. Então o senhor não merece estar neste cargo. O senhor não merece estar nesse cargo. Isso é uma opinião profissional técnica que eu tenho, né? E se o senhor quiser, eu já disse, quiser me acusar, quiser fazer algum processo contra mim, então o senhor vai ter que provar que eu estou errado. Mas a análise que eu estou fazendo deste cenário, o senhor não tem credibilidade para ser presidente do TSE. Não tem. E o senhor precisa sair deste cargo. No mínimo se aposentar. No mínimo se aposentar. Na pior das hipóteses, se aposentar. O ideal seria que o senhor pagasse pelos seus crimes, que o senhor está cometendo crime. Isso que o senhor está fazendo é corrupção passiva. Passiva. Tá? É prevaricação. Isto o senhor está fazendo é prevaricação. O senhor não honra a toga que veste. Tá ok? E por isso, diante disso, o povo brasileiro prefere até mesmo uma intervenção ou um estado de exceção às eleições de 2018 neste momento, graças ao senhor, graças à sua postura. Diante disso, né, a forma de nós voltarmos a acreditar nas eleições de 2018 passa exatamente pela sua queda de poder. Tá? É isso que nós vamos começar, provavelmente nas redes sociais, a termos consciência nos próximos meses. Porque uma vez que esteja comprometido com o PMDB, ou com o PT, ou com o PSDB, essas eleições, e uma vez que os candidatos ainda estejam nessa situação de não sabermos quem vai ser o candidato de oposição realmente, e essas pessoas que estão sendo projetadas, todas estão com alto índice de rejeição, o que sobra para nós para 2018, e as pessoas estão perdidas e sem norte para que lado ir, né? Porque todos os políticos brasileiros estão desacreditados, o senhor se torna uma das figuras mais importantes do nosso país nesse momento. A figura que vai dar manutenção à corrupção nacional, não importa quem assuma nos próximos pleitos. Porque o senhor está dando suporte, lastro, a esta irregularidade, a essa ilegitimidade, essa ilegalidade. Né? O senhor está dando suporte a tudo isso. Diante deste quadro, eu repito, o senhor precisa cair. O senhor precisa sair do poder. É um fato. É um fato que, durante esse recesso, os outros colegas do senhor vão analisar provavelmente, talvez até ver esse meu vídeo, e vão perceber que o senhor realmente não merece estar aí. Né? Talvez, quem sabe,
acordem para essa realidade do povo brasileiro, né? Saiam desse mundo, desse país das maravilhas, desse mundo de fantasia, né? Deixem de ser polianas e se toquem, percebam, se façam perceber do quanto é necessário que o senhor se afaste deste cargo. E aí a gente tem a democracia, não uma diefamenoscracia, não um governo dos corruptos que o senhor está sustentando, que o senhor pode dar continuidade. A isso nós não queremos mesmo. E a alternativa a isso é, sim, um estado de exceção, né? E aí fica a responsabilidade disso às outras entidades que já citei aqui. OAB, Polícia Federal, AMB, a JUF, PGR, né, MPF, todas elas teriam o direito, individualmente ou de forma coletiva, todas elas juntas, para solicitar, convocar um estado de exceção em nome do povo brasileiro, para combater este mal que nos assola, a corrupção no Brasil. Muito obrigado pela atenção dispensada.